Olá pessoal, aqui é o Caleb. Eu estou gravando esse vídeo porque eu queria ensinar certinho como acessar a lista de exercícios e como resolver um dos problemas, porque os problemas aqui no Codeforce são um pouco diferentes e a gente não explicou ainda como resolver eles, então eu vou gravar esse vídeo só para isso. Então eu tenho esse link aqui, esse aqui é o link do nosso grupo, codeforces.com/group, e aqui é o ID do nosso grupo. Eu vou ter mandado esse link já, então eu vou colar ele aqui, eu vou entrar. Então aqui dá pra ver, a gente já tá aqui no grupo, e aqui já dá pra ver as listas de exercício. A lista de exercícios, a fácil e a difícil. E então, o que a gente faz para entrar no grupo? Tem aqui, essa seção aqui, Member Management, e a gente vai clicar aqui em Join. Aí, quando vocês entrarem agora no grupo, vai ter um botão aqui de Register e vai estar vermelho, vocês vão clicar em Register e aí vai aparecer outra página e vocês vão clicar em Register de novo. Já tô registrado nessa conta aqui porque eu tentei gravar esse vídeo uma vez e não deu certo, agora eu tô tentando gravar de novo. E aí quando vocês se registrarem, vocês vão poder entrar e resolver as listas, resolver a lista. E eu vou ensinar como resolver um dos problemas, que é esse aqui, o mais ou menos. E eu vou explicar os detalhes, eu vou explicar a, qual que é a diferença aqui no Codeforces. Então vamos ler o problema. Você é dado três inteiros, A, B e C, tal que exatamente uma dessas duas equações é verdadeira. Ou A mais B é igual a C, ou A menos B é igual a C. Imprima mais, o caractere mais, se a primeira equação é verdadeira, e menos, caso contrário. Tudo bem. Tudo bem até agora. Então ele vai dar três inteiros e uma dessas duas equações vai ser verdadeira, a gente tem que falar qual das duas é. Então o que tem de diferente aqui no Codeforces? Que na explicação da entrada, na explicação do input, ele especifica isso aqui. A primeira linha contém um inteiro t, tal que t é maior ou igual a 1 e é menor ou igual a 162, e isso representa o número de casos de teste. Então essa aqui é a grande diferença. Vamos comparar com o problema acelerador de partículas que a gente resolveu nessa última aula. Dá pra ver que a entrada aqui ele sempre dá apenas um inteiro ou alguns poucos inteiros. Então geralmente é só um número aqui, outro número aqui. E a diferença é que ele vai, aqui no Codeforces, é que ele vai tentar testar vários exemplos do problema na mesma entrada. E isso, para determinar a quantidade disso, ele usa esse número, esse inteiro t aqui, é a primeira coisa que ele mostra na tela. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que ele dá, ele mostra primeiro o número 11, e aí ele testa aqui esses 11 casos de teste aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Então eu vou vir aqui, eu vou abrir o meu programa de editor de texto. Aqui eu estou usando o Sublime Text. Na última aula a gente usou um programa chamado Gedit, é um programa de Linux, e tem a versão dele de Windows, só que a versão dele de Windows é paga. Então eu estou usando o Sublime Text porque ele tem uma versão gratuita tanto no Windows quanto no Linux. Então, para criar um novo arquivo, a gente vai em File e clica em New File, ou só clica em Ctrl N. E agora ele está abrindo um novo arquivo de texto, a gente vai salvar com Ctrl S. A gente vai salvar aqui na área de trabalho e vamos dar qualquer nome, como programa.cpp. Então agora ele já entende que é um programa em C++, dá para ver aqui. Se eu clicar no canto, eu posso escolher minha língua, que é C++. Então vamos escrever a solução do problema. Então a gente já viu que existe algumas coisas que a gente precisa escrever sempre antes de escrever um programa em C++. Isso a gente definir a função main, a gente incluir a biblioteca padrão e a gente faz isso aqui para a gente encurtar algumas partes do código. Então agora vem a grande diferença de como se resolver. Ele fala pra gente que ele recebe um inteiro t. Então vamos definir o inteiro t e vamos ler da entrada esse inteiro t. Então agora como a gente faz para fazer com que a gente possa resolver exatamente t casos testes? Então essa é a sintaxe que a gente não explicou ainda, que usa while. Se a gente escreve while,
a gente escreve while, abre e fecha parênteses, a gente escreve o nome da nossa variável, que é t, e a gente coloca um menos menos. E a gente abre e fecha chaves. Então, o que basicamente... A gente vai ter uma aula explicando só isso aqui, while, mas basicamente dando uma ideia geral, o que ele está fazendo, ele vai estar constantemente decrementando o valor na variável t até ele ser igual a zero. E enquanto não for igual a zero, ele vai fazer tudo que está dentro aqui dessa abre e fecha chaves. Mas não precisa se preocupar muito com isso agora, só tenta decorar. A gente vai, basicamente, quase todos os problemas aqui da lista de exercícios, a gente vai ter que escrever tudo isso aqui primeiro, antes de escrever nossa solução de verdade. Então vamos escrever agora nossa solução de verdade. Vamos terminar de ler o problema. Ele fala que cada caso de teste consiste de 3 inteiros, A, B e C. E ele dá umas restrições, ele fala que A e B são sempre menor ou igual a 9, e C é sempre maior ou igual a menos 8 e menor ou igual a 18. Ele dá uma restrição adicional, ele está falando que os números que são dados, eu vou ter a garantia de que exatamente uma das duas equações vai ser verdadeira. Não vai ser o caso que as duas são verdadeiras e nem o caso que nenhuma é verdadeira. É garantido que exatamente uma é verdadeira. E ele fala para cada caso de teste, imprima o caractere mais ou o caractere menos numa nova linha representando a equação que for verdadeira. Então aqui no final ele explica alguns dos casos de teste. Aqui no primeiro ele fala que é mais, ele mostra aqui mais porque 1 mais 2 é igual a 3 e não 1 menos 2. Mas aqui no segundo exemplo a gente coloca o caractere menos porque 3 menos 2 é igual a 1 e não 3 mais 2. Então vamos fazer a lógica do nosso problema. A gente vai receber 3 inteiros, então int a, b e c. A gente vai ler eles. E agora, como a gente verifica? A gente viu já expressões condicionais. Então a gente vai fazer alguma coisa se uma certa afirmação for verdadeira. Então o que a gente quer ver se é verdadeiro? Vamos tentar ver se a mais b é igual a c. Então se a mais b igual a c, e a gente usa dois iguais para fazer uma comparação de igualdade. E se for A mais B igual a C, a gente quer fazer alguma coisa. E essa coisa vai ser mostrar na tela o caractere mais. Então vamos fazer isso. Cout, a gente coloca aspas simples para mostrar um caractere, mais. E a gente vai colocar um outro caractere, que é o caractere /n, que significa quebra de linha. Beleza. Então agora, se A mais B for igual a C, a gente vai mostrar o caractere mais na tela. E note que a gente não precisa verificar, caso isso aqui não seja verdade, a gente não precisa verificar se A menos B é igual a C, porque a gente tem a garantia de que uma delas é verdadeira. Então, se a primeira não for verdadeira, a gente tem a garantia de que a outra é verdadeira. Então, a gente vai escrever só else, que significa a gente vai escrever o caso contrário. Então, no caso contrário, o que a gente quer mostrar é o caractere menos. Dessa maneira aqui. Então, é basicamente só isso aqui é a nossa solução. Vamos testar ela abrindo o nosso terminal. A gente pode vir aqui na barra de pesquisa e pesquisar CMD. Eu vou estar aqui agora, então eu posso escrever o comando dir para saber onde é que eu tô. E esse programa meu que eu criei, ele está salvo no meu desktop, na minha área de trabalho. Então vamos mudar de diretório para a área de trabalho. E dá pra ver agora que o nosso programa está bem aqui. Então vamos compilar ele com o G++ e o nome do nosso programa, programa.cpp. Então deu tudo certo, ele não mostrou nada. Então a gente sabe que deu tudo certo. Então vamos testar agora ele, abrindo ele, executando com a.exe. Então agora ele vai receber alguma coisa. Ele vai receber o número de casos de teste. Vamos colocar só um, porque vamos testar só um agora. Qual caso de teste a gente pode testar? Vamos testar o primeiro, 1, 2 e 3, e ele mostra aqui o caractere mais. Vamos tentar dois casos de teste agora. 2, vamos testar esses 2 segundos. 3, 2, 1, ele mostrou o caractere menos, e note que o programa não acabou ainda, porque ele ainda está esperando mais um caso de teste. Então vamos colocar esse terceiro aqui, 2, 9 e menos 7. E ele coloca menos também, que era a resposta que a gente esperava. Agora a gente pode testar tudo.
E para testar tudo aqui no Codeforces, a gente pode vir aqui e clicar em Copy. E ele vai salvar na nossa área de transferência a entrada inteira. Então agora se eu abrir o programa e só colar, ele vai ter testado os 11 casos de teste e a gente pode verificar aqui na resposta que deu certinho. Tem mais, menos, menos, mais, menos, mais, menos, menos, mais. Exatamente como a saída era esperada. Agora, como é que a gente vai mandar essa nossa solução? Existem dois jeitos. A gente pode vir aqui nessa aba de Submit Code, ou a gente pode vir aqui nessa área de Submit e a gente vai até no nosso computador e procurar onde é que está guardado o nosso programa e selecionar ele. Eu particularmente prefiro a aba de Submit Code, porque é um pouco mais rápida. O que essa aba nos deixa fazer é só vir aqui no nosso programa, copiar e colar aqui. E a gente vem escolher o problema que a gente está resolvendo, no caso é o problema F. E aqui é importante qual é o compilador que a gente está usando. Pode colocar o G++17, tem alguns G++, mas a gente pode colocar o 17 ou 20. Mas tem que ser G++, esse aqui é o compilador. E a gente vai agora submeter. Então dá pra ver que eu já resolvi uma vez o problema, porque eu já tentei gravar esse vídeo. E agora eu resolvi de novo e deu aqui o veredito, deu accepted. Se eu tivesse errado, ele ia ter falado resposta errada em alguma coisa, mas como a gente fez certinho, ele deu accepted e a gente pode abrir ele e dar uma lida. E é isso. Boa sorte. Qualquer coisa, pode tirar dúvida com a gente.